Graça e paz, irmãos. Shalom. Quem está feliz nessa noite de estarmos na casa do Senhor, dê um glória a Deus aí, um aleluia, né? Vamos ficar em pé. Vamos ler só um texto da palavra de Deus, nós vamos orar para que esse momento seja um momento glorioso. Amém? Seja algo glorioso. E esse momento será glorioso dependendo das suas atitudes. Vai depender da sua atitude, do seu coração. Amém? Tudo que vai acontecer aqui vai ser de Deus. É de Deus. Agora, vamos abrir o nosso coração, né? Escancarar a nossa alma e beber tudo que vai vir descer do céu hoje. Tudo que descer do céu hoje. Vamos beber. Amém? Nós vamos sair daqui embriagados pela palavra de Deus. Encharcados pela graça de Deus. Salmo 104. Eu quero ler com vocês, amados. Hoje é noite de alegria. Hoje é noite de celebração. Nós temos mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Quantos desejariam estar aqui e não podem, né? Desejam estar na casa do Senhor e não podem por outros motivos, mas você está aqui. Diz assim no Salmo 104: bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe as águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Glória a Deus! Fazes a teus anjos e a teus ministros labaredas de fogo, a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacilem em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas. Aí o texto vai, no versículo 24, que variedade, Senhor, são nas tuas obras. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. São muitas obras, né, amados? Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Versículo 34, 31. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Exulte o Senhor por suas obras. Versículo 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Diga, eu me alegrarei no Senhor. Vamos levantar nossas mãos e declarar isso? Eu não vou explicar o texto porque o texto já é explicado, né? Não precisa de explicação. Diga, eu me alegrarei no Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Peça para o Senhor vir nesse lugar. Peça para Deus visitar o teu coração nessa noite, a tua alma. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite. Abra sua boca, amado. Vamos encher esse lugar com a nossa oração. Vamos encher esse lugar com a nossa voz. Senhor, nós te adoramos nessa noite, porque tu és poderoso. Que variedade, Senhor, são as tuas obras. E nós te louvaremos, os nossos lábios te louvará, os nossos lábios, Pai, cantará os louvores do Senhor, exultará as obras do Senhor. E nós te louvamos nessa noite, porque nós estamos aqui com o coração fervendo de alegria,
fervendo com expectativa de que Deus vai falar, de que algo novo vai acontecer nessa noite. Senhor, nós não queremos sair daqui como entramos, queremos sair daqui novo, queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu poder, desafiados a viver uma vida nova, Senhor, em nome de Jesus. Enche esse lugar com a Tua glória, enche esse lugar com o Teu fogo, enche esse lugar com a Tua unção, Senhor. Abençoa os pastores dessa igreja, declaramos a glória do Senhor sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Toda obra do inferno, toda obra de Satanás, tudo aquilo que, todo o intento do diabo contra a Tua igreja, em nome de Jesus, caia por terra, e declaramos a vitória do Senhor, declaramos a Tua igreja triunfante, declaramos a Tua igreja marchando para a glória, em vitória, em graça, em poder, Senhor. Levanta o abatido, revigora a força do fraco, em nome de Jesus. Cura os enfermos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos. Levante a sua voz e adore o Senhor. Aleluia. Dê um brado de aleluia. Dê um glória a Deus, igreja. Aleluia. Vamos cantar. O que eu tenho para dizer, não tenho para dizer mais nada no início desse louvor. Deus já começou a falar nos nossos corações. Vamos abrir os nossos corações nessa noite. Você que está em casa, meu irmão, adore o Senhor. Cante para Ele, exalte o nome dEle, porque Ele é maravilhoso. Oh, Senhor. Vamos cantar. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Diga para Ele. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar as Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplamos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Diga algo pro Senhor nessa noite. Como é maravilhoso, Senhor, contemplar a Tua beleza, a Tua santidade, Senhor. Cante mais uma vez que Ele é maravilhoso. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso
maravilhoso. Tua beleza, Continue, irmão, na presença de Deus. beleza da tua Enquanto nós santidade. cantávamos esse louvor aqui nesse momento, Deus nos revela aqui como é maravilhoso buscarmos o Senhor, como é bom abrir o nosso coração diante dele. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas o Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida, para o teu coração. Você que está em casa, que não veio nessa noite, enfrentou luta talvez para estar aqui nesse lugar, mas o Senhor, você resistiu. Que o inimigo não impedisse de você estar aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nessa noite, Deus, a tua igreja te adora. Nós estamos entrando no renovo de Deus na nossa vida. A igreja de Deus, Senhor. Oh. Entronizado seja, Os reinos se Senhor. abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos, Senhor, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado na misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Se é para Deus, nós vamos fazer o melhor para Deus. Até no tom da música, vamos fazer o melhor para Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A
se levantam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja, Senhor. tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Diga assim ao Senhor. A tua igreja te adora. O Cordeiro Santo, Tua igreja te adora. o Príncipe da Paz, Tua igreja te adora. o bom conselheiro, o Alfa e o Ômega. A tua igreja Te adora, aquele que virá sobre as nuvens do céu. tua igreja te adora. E ele virá nos buscar, a igreja do Senhor. Tua igreja te adora. O povo santo de Deus, Tua igreja te adora. o vencedor, aquele que venceu. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Feche seus olhos, por Tua favor. igreja, Em nome de Jesus, tua igreja é assim te que nós subiremos. adora. Igreja te adora. Tua beleza, A tua igreja te adora. aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, O irmão pediu para avisar para que os irmãos que estão atrás cheguem um pouquinho mais na frente e deixem essas últimas cadeiras para os irmãos que vão chegar um pouquinho depois. Obrigado pela colaboração. Chamar o pastor. Deus tem uma palavra para você. Diga assim: a palavra é para mim. É para mim. Depois, né? Depois, Barro. Vamos orar. Poxa, amados, me perdoe, mas vamos ficar em pé. Me perdoe por ter pedido para você sentar, tá? Mas ninguém está morrendo aqui, né? Nós estamos vivos, né? Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo pastor, né? Quando você estende a sua mão, você está abençoando, né? Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Alinô, que tem estado na frente dessa igreja, Senhor, debaixo da tua direção. Nós te louvamos porque o Senhor usa vasos de barro
O Senhor não usa outros tipos de vasos, é de barro. E nós te louvamos, porque nós somos barro. Nós somos humanos, Senhor. E o Senhor manifesta a tua glória na nossa vida. Nós nos despojamos do orgulho de tudo e queremos que o Senhor venha falar através do teu filho nessa noite. Eu abençoo ele, abençoo tua palavra, abençoo tudo que for falado aqui, porque tua palavra já é abençoada. Mas eu abençoo a igreja que abra o coração para receber e levar essa palavra para o resto da vida. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz, amados. Nós estamos dando sequência às mensagens que foram pregadas pelos irmãos que estiveram falando antes de mim, e o nosso assunto continua sendo oração. E por que a gente insiste tanto nesse assunto? Podem sentar, meus irmãos. Nós não somos diferente de Jesus. Uma das maiores lições que Jesus deixou para os seus discípulos foi a oração. E ele deixou isso não apenas como um discurso, mas Jesus deixou um legado de ensino para os discípulos da oração como estilo de vida. O ministério de Jesus ele foi curto. Ele teve aproximadamente 3 anos e meio mais ou menos. A sua idade como homem vivida na terra, 30 e poucos anos. E até então ele era um judeu que frequentava a sinagoga, frequentava o templo, fazia todo o seu, honrava com todo o seu compromisso religioso e logo depois assume o seu ministério messiânico, o seu ministério como redentor, como salvador da humanidade. E todos nós sabemos que ele começou esse ministério agregando a si 12 homens, chamando um por nome, não é? E assim reuniu a ele 12 homens a quem ele chamou de discípulos. E uma das coisas, 2 coisas que Jesus ensinou enfaticamente aos seus discípulos. Uma coisa foi a oração e a outra coisa foi a unidade. Ele trabalhou muito isso na vida dos discípulos, porque eles eram pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas de certa maneira. Caráter nem se fala, né? Personalidade, tudo. Então, ele teve um trabalho bem árduo para trazer esses homens para um ponto que ele queria, a ponto de ele dar a eles a responsabilidade de serem os líderes da igreja que ele inaugura da terra no período chamado cristianismo. Então a oração ela não é um assunto novo. Mesmo falando de Jesus, a oração ela é muito intensa no Antigo Testamento. Homens de Deus, já ouvimos aqui nas mensagens anteriores, por exemplo, a Bíblia registra que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele orava pela manhã, orava meio-dia, orava à tarde. E ele tinha um lugar de oração, era o seu quarto, e ele se prostrava diante de Deus. E ele estava na Babilônia quando isso é registrado, essa referência da vida de Daniel, esse relato. E havia uma janela no seu quarto que dava para Jerusalém, e ali ele se prostrava e orava 3 vezes ao dia. E nós temos muitos exemplos de homens que tinham tempo de oração com Deus. Separavam tempo para ter vida com Deus, vida de oração. Então a oração não é nada novo. A oração é tão antiga quanto a existência do homem. E aí nós temos a trajetória do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo Testamento a gente vai ver alguns exemplos, não hoje, porque hoje nós vamos falar ainda de um outro ponto,
nós vamos ver homens de Deus apegados à oração, fervorosos na oração, e eles deixaram para nós um legado. E, na verdade, o que eles estavam querendo ensinar para nós, os patriarcas, profetas, sacerdotes, que a vida com Deus, ela é pautada numa vida de oração. Vocês devem lembrar que eu falei quarta-feira passada que a oração é uma via de acesso entre o homem e Deus. Não é entre Deus e o homem, é entre o homem e Deus. E quem não ora não fala com Deus. Por isso que a mesma importância que tem a oração, tem a leitura da palavra. Amém? Porque a partir do momento que eu leio a palavra e oro, eu estabeleço o quê? Um diálogo. Se eu só leio a palavra, é um monólogo, é só Deus falando comigo. Se eu não leio a palavra e apenas oro, é também um monólogo, é só eu falando e Deus ouvindo. Mas é gostoso esse tipo de relacionamento onde um fala e o outro escuta, e vice-versa. Então, quando você se ajoelha para orar, ou quando você curva sua cabeça na sua mesa de almoçar, de fazer suas refeições em casa, ou quando você sai do trabalho, ou quando chega na sua sala de trabalho, na sua mesa de trabalho, você ora, Deus lhe dá toda a atenção devida, porque Deus é educado. Agora, convenhamos, nós somos muito mal educados. Às vezes a palavra está rolando e a gente está batendo papo, a gente está conversando, a gente está andando. Uns, graças a Deus, diminuiu um pouco, né? Uns ficam no celular, navegando, passeando. E isso é uma falta de educação terrível. Um dia eu chamei uma pessoa para um aconselhamento no gabinete, e essa pessoa usava muito celular dentro da igreja, e eu observava. E eu não vou negar para vocês que eu senti vontade muitas vezes de ir lá, pegar o celular dela e quebrar. Isso aí, perdi as contas da vontade que eu tive. Mas eu me contive, e aí um dia fomos para o gabinete. Porque ela queria falar comigo. E eu fiquei sentado lá, encaixou. E ela começou a falar e eu comecei a brincar no celular. Eu não estava fazendo nada no celular. Nada. Eu estava no celular não, mas eu estava usando como se eu tivesse para dar uma lição a ela. E eu de cabeça baixa no celular, de vez em quando rodava a cadeira para um lado e para o outro, e ela, pastor, o senhor não vai me ouvir não? Eu disse, eu não estou te ouvindo não. Eu disse, eu acho que não, que o senhor está aí no celular, nem olha para mim. Eu disse, pois assim você se comporta dentro da igreja. Dessa mesma maneira, você se comporta dentro da igreja. Hein? Ainda agora fizeram uma foto do meu cinturão. E esse aqui é o mais estreito, o mais largo está lá em casa. Eu disse, como foi que você se sentiu, minha irmã? Eu disse, me senti muito mal, pastor. Me senti desvalorizada, me senti desonrada, me senti desrespeitada. Pois é assim que Deus se sente contigo. E é assim que as pessoas que estão lá na frente pregando, quando você se comporta assim, se sentem desrespeitadas. E é por isso que Jesus é tão exigente com relação à reverência. Eu disse para vocês que a oração ela é tão séria, tão espiritual, tão importante, que Jesus não chamou o templo de casa de bênção, ele não chamou o templo de casa de cura. O que mais? Me ajude aí. Não chamou o templo de casa de prosperidade. É isso? Não tem na Bíblia. Mas ele chamou o templo de quê? Casa de oração. Casa onde eu me rendo a Deus. Casa onde eu falo com Deus. Onde eu me prostro diante de Deus. E eu quero que você escreva aí agora, pegue caneta e papel. E enquanto eu falo aqui, digita essa frase para mim, para ficar no telão, por favor. Nós não estamos no ar não, né? Estamos no ar? Oh, que bom, não estou vendo nada ali. Ah, tá só... É porque agora o celular é diferente, tudo bem. Eu estava acostumado a ver um preto, agora é um prata. Escreve aí para mim, por favor. A oração é, acima de tudo, você pode escrever também, vai aparecer aqui na tela.
Não, a oração, o tema continua. A eficácia da oração. A gente vai já voltar lá. Eu estou fazendo só uma introdução, mas eu quero que você anote essa frase. Mas eu não quero que você anote só no papel, não. Eu quero que você anote no seu coração e na sua alma. Porque por falta de conhecimento desse ponto que eu vou colocar aqui, não é que não tenha sido ensinado aqui, já foi ensinado muitas vezes. Mas pelo fato de a gente esquecer, a gente às vezes não ora, porque não tem entendimento de que a oração, acima de tudo, é isso aqui que eu vou falar. Vamos lá. A oração é, acima de tudo, um ato de adoração. E você sabe por que muita gente não ora? Porque não tem nada para pedir. Como se oração fosse apenas pedido. Aí você conhece aquele que só aparece na igreja quando ele quer oração, que só liga para você quando ele quer oração, o negócio aperta, estreita o caminho, o deserto aparece, aí o que ele faz? Ligar para os irmãos da igreja para orar por mim. E a gente não vai se negar a orar, claro que o nosso papel é orar uns pelos outros. Mas ele esquece, ou nós esquecemos, que eu não devo orar só quando eu preciso. Se a oração, acima de tudo, é um gesto, é um ato de adoração, eu tenho que fazer isso 24 horas por dia. Só isso. Porque eu pergunto aos irmãos, quando é que Deus merece ser adorado? Sempre. Então, se a oração é, acima de tudo, um ato de adoração, eu vou orar 24 horas. Porque Deus não vai merecer ser adorado só no domingo. E tem gente que tem esse conceito. Tem pessoas que se tornam... E aí, meus irmãos, quando nós começamos a praticar as coisas por hábito, sem amor, sem uma vida vivificada, sem uma vida realmente espiritual, a gente se torna religioso. Religioso é aquela pessoa que está fazendo uma coisa dentro da questão religiosa, mas está com o coração cheio de maldade, não é sincero, não é verdadeiro. E a gente se torna religioso. Isso é muito perigoso. Você já pensou se eu me torno uma pessoa que só oro quando eu preciso de alguma coisa? Vou fazer uma entrevista, aí eu oro. Estou doente, aí eu oro. Ou seja, eu entendo que Deus tem apenas a obrigação de me servir. E está cheio de gente por aí se servindo de Deus, mas não quer servir a Deus. Não está dentro da mensagem, mas eu vou falar duas coisas para vocês. Como é que Deus nos vê. Um dia eu vou pregar sobre isso, não sei quando. Nós recebemos, de acordo com a Bíblia, Jesus abre uma exceção e diz assim, eu chamo vocês de amigos. Mas o nosso nome não está registrado no céu como amigos de Deus, nem amigo de Jesus. No plano eterno, nós estamos registrados como filhos. Ninguém disse aleluia. Mas quando você era filho do cão, você lembra? Vocês vão me... Ah, vocês estão esperando eu terminar. Meia-noite. Entendi. Você sabia que a Bíblia chamava você de filho do diabo antes de você se converter? Quem sabia disso? Por isso que você não dá glória a Deus, porque você acha que você era gente boa. Você era filho do cão. E você que está me assistindo também. Não é livrai-me não, era mesmo, ele já livrou, mas era. A Bíblia diz que aqueles que não estão em Jesus são filhos do diabo. Ele é claro, é explícita a palavra, não fica meio termo. Mas hoje, uma vez convertido, nascido de novo, nós somos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No plano eterno, presta atenção para você não confundir. No plano eterno você é filho. Está escrito no céu o seu nome. Mas no plano terreno você é servo. Ninguém dá glória, só os três ali para trás. Porque na hora que é para servir a gente não quer. Então presta atenção. Quando Deus olha para você como filho, você é coberto de privilégios. Eu vou repetir, ver se sai um aleluia mais bonito. Quando Deus olha para você na condição de filho, inclusive Efésios diz que nós somos filhos,
E não é qualquer filho, somos filhos amados. E nós somos cercados de privilégios. Quais são os privilégios? Proteção, salvação, redenção, justificação, vida eterna e por aí vai. Aleluia, né? Mas peraí, filho, que você ainda não está na eternidade, não. Você está no plano físico. Você ainda está comendo feijão e charque, bucho e dobradinha, Aruanã, salmorada e matrinchã e curimatã, salmorada com machixe. Nós ainda estamos nesse... Peraí, porque tem gente que só quer viver como filho. E só quer o quê? O venha a nós. E o vosso reino? Hã? Eu não estou com raiva, não. Eu estou só pregando. É porque eu sou enfático na palavra. Eu ainda vou herdar a herança de filho. Eu não tenho ainda. Eu não tenho, não se engane. Eu não tenho a herança de filho ainda. A herança de filho só na eternidade. Aqui, Deus me olha como servo. E servo é aquele que serve. É aquele que trabalha para alguém. E o que eu acho lindo é ver em Paulo que ele nunca começa dizendo apóstolo de Jesus. Ele começa dizendo servo de Jesus e apóstolo pela vontade e misericórdia de Deus. Só que nós queremos primeiro colocar o quê? Filho. Não filho. Para a gente coloca logo o filho. Quando o negócio aperta, Senhor, eu sou teu filho. Ele diz, tu esqueceu que é meu servo também? É ou não é, gente? Vamos dar a mão à palmatória. Porque o homem tem razão. Quem é o homem? É o homem que não precisa tomar conselhos com ninguém. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Só quero a posição de filho. É aquele filho folgado. Que ele chega com o pai e exige energia, ar-condicionado no quarto, exige comida, exige roupa, exige o que mais? Escola. Não trabalha, existe mesada. Exige tudo isso como filho. E ele tem direito? Tem. Mas ele também tem obrigações. De cuidar da casa, de economizar energia, de não estragar a comida, de varrer um quintal, de lavar um carro. Tem. Agora você quer criar o filho sem nenhuma atribuição de serviço? Quando ele chegar num momento complicado da vida, vai roubar. Vai fazer qualquer besteira, menos trabalhar, porque a gente não ensina. Eu passei ontem à noite, uma parte do dia hoje com meu pai, todo mundo sabe que ele está muito doente, está numa fase que eu considero uma fase terminal. E graças a Deus ele está muito quietinho, e eu espero que ele fique quieto até o Senhor o transportar para o reino celestial. E ele me deixou 2 legados. Um foi de trabalho. Me ensinou a trabalhar com 6 anos de idade. E o segundo foi o reino em primeiro lugar. Meu pai deu muitas cabeçadas, fez muita besteira, mas ele nunca abandonou o reino de Deus. E o reino sempre foi prioridade. Ele sempre foi servo. Perfeito? Nenhum será. Mas Deus olha e diz, esse cara gosta de me servir. Ele tem amor no que faz por mim. Ele não me busca só quando está apertado, não. Está tudo bem, ele está me adorando. Está precisando de nada, está me adorando, está me louvando, está bem dizendo o meu nome, está falando de mim para as pessoas. Então, aprenda isso. Toda a nossa herança está reservada, a Bíblia diz, no céu. Porque, dá uma olhadinha, se nós já estivéssemos, vamos falar só baixinho aqui, só para nós e o povo da rua, se nós já estivéssemos gozando os privilégios de filho de fato, tem gente que está melhor do que nós aí, tem filho do cão que está melhor do que a gente. Tem ou não tem? Você conhece alguém? Eu conheço, é muito. Mas isso serve de ensinamento para nós, para entender o quê? O meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu não ia passar por doença. Se fosse desse mundo, eu não ia passar por privações. Se fosse desse mundo, eu não ia ter choro. Porque ele prometeu que vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Onde? Aqui? Eu já não sei mais nem chorar. Só faço gemer.
Então não é por aqui, gente. Por aqui nós somos servos. Infelizmente, tem muita gente mal acostumada que apenas quer estar na condição de filho. Aquele filho malandrão, preguiçoso, sugador, sanguessuga, que não quer nada com nada, não assume uma responsabilidade. Eu fico muito chateado quando às vezes eu converso com algum pai, que o negócio está meio complicado, meio apertado. Aí eu pergunto assim, o fulano trabalha, e ele ajuda. Não, sabe como é que é? Sabe como é que é? Que história é essa, meu irmão? Sabe como é que é? Bota a responsabilidade para ele paga o quê? Não, bota a conta de energia, que você vai ver como ele não vai abusar mais. Mas ele vai aprender como ter responsabilidade. Se ele ganha tudo e joga tudo na rua, porque não tem responsabilidade dentro da própria casa. Quando casar, o pai vai sustentar ele e a mulher. E os filhos, tudo barrigudinho com verme. Oração é, acima de tudo, um ato de adoração. Vou orar. Ó Deus, Salmo 104. Como tu és magnificente, vestido de glória como de um manto. Fizeste das águas os ligamentos da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voa das asas do vento. Não pedi nada, não disse nada senão adorar o Senhor. E nós temos lições de vida extraídas da palavra. O salmista é um. E nós precisamos desenvolver isso, amados. Isso aqui, ó. Eu não sei orar. Como não sabe orar? Você não sabe dizer muito obrigado? Você não sabe dizer eu te amo? Você não sabe dizer eu te admiro? É isso. Oração, meus irmãos, não é uma... Como é que a gente fala? Esqueci a palavra agora. Uma fórmula, uma receita, não. Oração é espontaneidade. É sinceridade, é transparência, é alegria de estar com alguém que ama você e que é responsável por tudo que você tem e tudo que você é. Tem gente que diz que é enfadonho em orar. Sabia? Eu acho muito chato orar. Quando a gente descobrir que orar pode ser um doce prazer na nossa vida, os cultos de oração serão os mais assistidos. Quando eu entender que a oração não é apenas porque eu estou aperreado, apertado, com dificuldade, não. Quando eu entender que dobrar os meus joelhos, acima de tudo, quando eu vou orar, é adorar aquele que é digno. Vai mudar tudo, meus irmãos. Eu garanto a você. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque às vezes as pessoas não são tão sinceras, não tem coragem de ser. Mas talvez tenha gente aqui que diga, eu tenho dificuldade de orar. Eu não sei orar. Eu não sei o que dizer. Se você desenvolver esse raciocínio, se toda vez que você for orar, você pensar nisso, que a oração, acima de tudo, é um ato de adoração, você vai começar a sentir prazer de estar diante de Deus, elogiando Deus, engrandecendo Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Que às vezes as pessoas dizem assim, lembra que o pastor Ivan falou aqui? Que o pastor Russell Shedd estava naquele seminário? E o outro pastor pisou em cima e achou muito macio, estava pisando na costa do Dr. Russell Shedd. Várias vezes, E disse, pastor, o senhor não dormiu não? Ele disse, não. E o que o senhor ficou fazendo? Vocês lembram disso? Passei a noite orando. Mas o que o senhor falou tanto? Estava pedindo perdão porque eu não estou orando. Estou orando pouco. A noite toda só pedindo perdão porque está orando pouco. A oração também é uma necessidade, amados. Você precisa falar com Deus?
Ou você desenvolve aquele pensamento cristão, medíocre, que basta Deus falar comigo? É igual a questão da Bíblia. Não, eu não preciso estar lendo a Bíblia. Lá na igreja eles leem e lá explicam. E eu, pelo menos uma vez por mês, vou na igreja. Já está bom. Cadê o relacionamento? Cadê a comunhão? Cadê a intimidade? Cadê o andar junto com Deus? Há um homem na Bíblia chamado Enoque. E é lindo aquilo ali. Enoque andou com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque. Claro que ele andou. Mas o texto é enfático. Enoque decidiu andar com Deus. E Enoque desenvolveu uma comunhão, uma relação tão boa com Deus que Deus levou Enoque para ele. Nem morreu. Tem alguém aqui que não quer morrer? Levanta a mão. Quem não quer morrer? Anda com Deus. É simples. Anda com Deus. Mas e aí, se eu morresse mesmo, pastor? É só um soninho. Depois você acorda e vai para a eternidade com ele. E de acordo com o Apocalipse, vai sentar no trono com ele. Você quer mais? Vai sentar no trono com ele. Isso é privilégio. Aí é filho, né? Aí é filho. Mas por enquanto aqui, é hora de trabalhar. Diga para o seu irmão, é hora de trabalhar pelo reino. É hora de trabalhar pelo reino. Não vai fazer igual aquele irmão, que o irmão saiu 2 horas da tarde para evangelizar. Naquela época era assim. Agora ninguém quer mais papo com isso aí, porque tudo é pela internet. 2 horas o irmão bateu lá. De manhã tinha tido uma palestra sobre evangelismo pessoal, visita e tudo mais. O irmão chegou lá e disse, irmão, vamos lá visitar. Não, meu irmão, não vou não. Vou nada. Saí da minha casa 2 horas da tarde com o sol quente, escaldando. Vou nada. Meu irmão, você ouviu que o pastor falou de manhã lá no estudo. Cada alma que a gente ganha é uma pedrinha na nossa coroa. Isso não está na Bíblia não, tá, gente? Isso é coisa de pregador. Vamos lá, meu irmão. Eu disse, não, meu irmão. Vai lá você, fique com a sua coroa. Basta eu ir para... Eu não quero nem casa lá, nem apartamento. Ele me jogar na calçada de ouro, eu não tenho nem calçada aqui em casa. Eu não tenho nem calçada aqui em casa. A casa não tem nem piso, é no chão. Eu vou para uma rua que é uma cidade que a rua é de ouro, tá de bom tamanho, vou trabalhar nada, vai lá e fica com as minhas pedras. Tem cabra assim, não quer nada. Aí a gente entra no outro ponto. E aí, meu irmão, você é dizimista? Não, mas a minha mulher é. Você é dizimista? Não, mas o meu marido é. Gente, vida com Deus é vida pessoal. Você já ouviu alguém dizendo assim? Rapaz, olha, a minha mulher é uma mulher de oração. E aí quando alguém fala isso para mim, eu pergunto, e você? E você? Ele conta assim com tanta vantagem, eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Eu ia dizer assim uma coisa, com muita alegria, disse assim, eu e a minha mulher somos de oração. Mas só dizer que ela é e eu não, estou me protegendo atrás disso. A oração é uma atitude pessoal. Até porque, meus irmãos, na vida que a gente tem hoje, às vezes o seu tempo não combina com o da sua esposa para orar. Né? Às vezes não combina com o do marido para orar. Mas é importante que você tenha um tempo de oração. Sim. Casa de oração, é isso aí. Casa de oração. Inclusive, hoje não mais, mas os antigos da Assembleia de Deus, eles não falavam, vou para a igreja não, vou para a casa de oração, eles falavam. Era uma coisa deles, vou para a casa de oração. Bem observado aí. O tema da mensagem continua de quarta-feira passada, é a eficácia da oração. O texto básico está em Tiago 5,16b. Vamos lá? Podem ler aqui, ó. Você já anotou? Estou só recapitulando. O que é que diz aqui? Dá uma olhadinha aqui na tela e fala. Ou seja, a súplica do justo ela é eficaz, ela tem efeito, ela tem resultado. Amém? Ela tem resultado. Agora, vem aquela questão. Eu estou aprendendo que a vida de oração é necessária, que a vida de oração é um ato de adoração e tal, mas
Aí vem aquela questão: como orar de forma eficaz? Será que a Bíblia me ensina isso? Porque a Bíblia diz em Tiago que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos. O que seria esse mal? Isso pode ser interpretado de várias maneiras: uma oração sem fé, uma oração duvidosa, uma oração que não agrada a Deus, uma oração hipócrita, uma oração de faz de conta. Então esse mal que o apóstolo Tiago coloca, para que nós não tenhamos as nossas orações respondidas, ela pode ter várias características. E aí vem aquela questão: quem é que sabe se eu estou orando de forma certa ou não? Coerente ou não? Eu mesmo. Será que é correto orar por isso? Será que dessa forma Deus vai me ouvir? Será que essa oração está de acordo com a palavra? Será que se eu colocar dessa maneira, eu estou sendo de fato sincero com Deus? Nós temos que nos analisar. Aí eu pergunto, num tipo de análise dessa, quem pode fazer? Sou eu mesmo. Ninguém pode analisar a minha oração. Poxa, esse irmão, não sei, você pode até achar, mas afirmar que a oração dele não está sendo correta ou sincera, só ele pode, não é, realmente dizer. E como orar de forma eficaz? Vocês têm aquele texto de 2 Crônicas 30, 27, né? Vocês anotaram aí? O que diz ali? Só voltando um pouquinho. A oração é uma via de acesso entre o homem e Deus. Aí está aqui o texto, ó. Vamos ler? Para mim continuar. O que diz? Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Veja que a forma que eles tiveram acesso a Deus, os sacerdotes e levitas, para abençoar o povo de Israel, foi a oração. E ela chegou onde? No céu, na habitação de Deus. Então, essa é a via de acesso. Como orar de forma eficaz? Eu preciso aprender para que a minha oração seja respondida. E a Bíblia me ensina qual é essa forma. A Bíblia me diz qual é a maneira que eu devo orar para que a minha oração seja respondida. Antes de entrar na explicação, deixa eu falar uma coisa para vocês. O silêncio de Deus também é uma resposta. O não de Deus também é uma resposta. O sim de Deus também é uma? Sim ou não? E o espera de Deus também é uma resposta. Então eu preciso entender que a oração eficaz não é só aquela que tem resultado imediato, ok? Tem aquela, como dizia um pastor, aquela oração batata, né? Ali, orou, aconteceu. Mas tem aquela oração que vai levar um tempo. E esse tempo, amados, mesmo que não tenha uma explicação para nós, tem uma explicação para Deus, tem uma razão para Deus. Eu gosto de contar sempre essa história. Uma senhora tinha 2 filhos, um se formou em medicina, o outro em engenharia, prosperaram na vida, era uma serva de Deus, por muito tempo ficou viúva e depois ela faleceu. Cada um dos filhos construiu sua própria vida, prosperaram, ficaram homens bem-sucedidos e acabou que a casa, pelo fato de ela ter perdido o esposo, era uma família de 4 pessoas apenas, ficou abandonada. E ela era serva de Deus, e assim, levou os meninos para a igreja, mas depois engrossaram o pescoço, abandonaram o Senhor e foram viver a vida do dia a dia. E um dia eles conversando, se encontraram lá e disseram: rapaz, e aquela casa da mamãe, o que a gente vai fazer? Eu não quero aquela casa que eu não preciso, eu também não. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma reformada e vamos vender aquilo lá, pelo menos é uma preocupação a menos. A gente fica pagando impostos e taxas e tudo, vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos lá dar uma olhada primeiro.
ver o estado que ela está e depois a gente vê que providência tomar. E foram lá. Já homens adultos, aí 35, 40 anos. E eles começaram a andar na casa. E aí veio a lembrança, o que eles viveram naquela casa. Aqui era assim, assim, aqui era a sala onde a gente ficava, aqui a mesa onde a mamãe servia o lanche e tudo. E aí foram lá no quintal, ainda tinha uma velha goiabeira. Olha, aqui a gente brincava, subia nessa goiabeira e tudo mais. Tal, aí entraram no quarto da mãe. Aqui era o quarto da mamãe. E de repente eles se depararam com duas marcas no chão. Marcas dos joelhos daquela mulher. E um olhou para um, outro olhou para o outro e disse: era aqui que toda madrugada ela orava por nós. Se ajoelharam e ali mesmo só os dois aceitaram Jesus como Salvador. Quantos anos se passaram? Então, a oração eficaz nem sempre é aquela que eu vou ter uma resposta imediata. Na oração eficaz, Deus pode usar vários meios: remédio, médicos, pessoas, a palavra e assim sucessivamente. Então, para você não dizer, eu vou desistir de orar porque já tem um tempinho que eu estou orando, não estou vendo nada, essa oração não está sendo eficaz. Então, aprenda que a oração eficaz nem sempre vai ter uma resposta imediata. Eu tive uma experiência com Deus de uma resposta imediata. Uma muito boa e algumas meia complicadas. Eu terminei de orar pela pessoa, ela morreu. Teve um tempo... Morreu na hora. Batata a oração, né? Mas não ore por mim não quando eu estiver doente, então. Livrai-me. Foi eficaz porque a pessoa estava precisando naquele momento de descanso. Amados, eu sei que é meio complicado falar, mas a morte para nós é um descanso, mas eu prefiro viver cansado. Olha, amados, eu tive uma experiência com a mãe da pastora Suraide. Ela estava com câncer no cérebro e os filhos não queriam que ela fosse embora dessa vida e eles estavam meio que prendendo ela. E aí um padre foi lá visitar e disse assim: vocês precisam liberar a mãe de vocês. Peçam a Deus descanso para ela. Aí no dia seguinte, eu e o Socorro fomos lá. Ela estava deitada, já assim, bem debilitada. E aí eu cheguei lá, peguei na mão dela, falei de Jesus, do plano de salvação. Ela se converteu ao Senhor, aceitou Jesus como Salvador, ficou tranquila. Depois que eu orei, ela disse assim: agora eu estou pronta. E eu recomendei ao Senhor e ela partiu para a eternidade. Eu disse para Socorro que às vezes o pessoal lá do outro lado é minha família, meus irmãos e irmãs, eu digo para ela assim: se te derem uma notícia ruim do papai, assim, não diga para mim que ele morreu, não, diga assim: teu pai descansou, que eu já vou entender tudo, porque eu estou esperando descanso para ele. E a médica, inclusive, que eu levei lá, nós levamos segunda-feira, sexta-feira, sábado à noite, levamos uma oncologista, e ela ficou impressionada como no estado em que ele está tranquilo daquele jeito. Mas eu estou orando, fiz uma reunião com os meus irmãos lá e disse assim: olha, não peçam cura, porque eu não estou pedindo. Não é que eu não creia, é que eu me pergunto, um homem com 93 anos ainda aqui, que projeto de vida teria ainda? É melhor que ele descanse com o Senhor do que ficar sofrendo. E essa tem sido a minha oração pelo meu pai. Senhor,
que ele seja transferido desse reino terreno para o reino celestial, para guardar a herança dele naquele dia, sem sofrimento. Sem sofrimento. Porque, na verdade, quem vai sofrer somos nós, se ele ficar sofrendo, né? Então, a oração eficaz, ela existe, mas nem sempre a resposta vai ser imediata. Eu estava no acampamento um dia, eu era responsável pelo acampamento lá na Canaã, e aí, pão no Cacau Pireira e levar toda manhã. Porque lá não tinha como comprar e era muita gente no acampamento, eu levava pão assim, só dava para 2 dias, eu tinha que comprar todos os dias lá. E eu acordava bem cedo, 5h30 da manhã, 5 horas, para o pão estar sendo servido às 7 da manhã. E eu peguei aquele ramal ali, os irmãos conhecem, aquele ramal do Janauari, e era de barro na época, muita ladeira, muita cratera, muito buraco. E eu saí num Fiatzinho. Quando eu cheguei ali, depois daquela ladeira que eu subi, o tempo fechou, mas fechou de uma vez. Eu disse, meu Deus, e eu fui sozinho. Se essa água cair agora, eu nem chego na panificadora e vai atrapalhar tudo. E eu parei o carro, e não foi aquela oração, a labachúria, não. Eu botei a mão para fora e disse, Senhor, no nome de Jesus, manda um vento e sopra essas nuvens daqui. E foi eu terminar de orar e as nuvens todas saíram de cima daquele lugar. Então tem aquela oração, mas tem coisas que eu estou pedindo há muito tempo. Mas não é eficaz porque não veio a resposta ainda? Tem nada a ver. Quantas vezes Elias orou para chover? Lembra? Vocês não estudaram essa lição, vocês faltaram, né? 7 vezes. E teve um momento que ele só disse assim, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, 50 soldados e mais o capitão viraram churrasco. Na hora. Não foi? Mas depois, quando ele subiu no monte para orar, ele permaneceu, insistiu e mandava alguém ficar vigiando. Dá uma olhada aí, ver se acontece alguma coisa. Nada. E nada. E nada. E nada. E na 7ª vez, e olha outra coisa, ele se ajoelhava e metia a cabeça entre os joelhos. Ficava emboladinho ali nos pés do Senhor e pedindo chuva. E olha que ele tinha a promessa de Deus que ia chover. Mas ele clamou 7 vezes. 3 anos e meio sem chover. A terra estava mais seca do que língua de papagaio. Você já viu língua de papagaio? Parece um pedaço de chumbo, né? Seca. E ele orou 7 vezes. Na 7ª vez, o moço disse assim, eu vejo se levantar lá da banda do mar uma nuvem. É grandona? Não, é do tamanho da palma da mão do homem. Por uma terra que estava 3 anos e meio sem chuva. E a Bíblia diz que logo, logo os céus se enegreceram e caiu abundante chuva. Oração eficaz. Como orar de forma eficaz? Vamos ver aqui algumas coisas. Peça, porém, com o quê? Tiago 1, 6 e 7. Primeira coisa que tem que haver na oração eficaz é o quê? Fé. Fé. Porque se você não crê, nem ore, meu irmão. Você vai perder o seu tempo. Você crê? Eu creio. Aí não pode perguntar muitas vezes não, né? Não pode perguntar muitas vezes se crê não. Basta perguntar uma vez. As pessoas chegavam com Jesus e ele dizia o quê para as pessoas quando pediam alguma coisa dele? Uma frase clássica de Jesus. Seja conforme a tua... Eu estou aqui para fazer. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para responder. Você crê? Seja conforme a tua fé. E o cara ficava bom na hora. Por quê? Porque tinha fé. Só que não basta ter só a fé. Não pode duvidar. Olha só. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Eu vou orar. Eu creio, mas não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. Não tem gente que diz assim? Eu fico com o pé atrás, eu fico velhaco, eu fico com a pulga atrás da orelha. Então nem ora, meu irmão. Se ele perceber em você dúvida, você pode ter certeza que você já está com a sua oração neutralizada, não vai ter resposta. Então peça com fé.
Aí você diz, pastor, e como é que eu faço para desenvolver essa fé? Olhe para tudo que ele já fez. Será que tem alguma coisa impossível para ele? Olhe para a criação. Olhe para a biodiversidade, para as flores e frutos. E você vai ser estimulado nessa confiança plena, nessa fé, quando você olhar para esse Deus que do tudo que existe fez do nada, que o visível veio do invisível e simplesmente pelo poder da sua palavra, faça-se, haja, e tudo aconteceu. Lembra que eu já ensinei para vocês que o único ser que merece ser chamado de Criador é Deus? O que é criar, irmãos? É trazer a existência do nada. Esse é Criador. Então o homem não cria nada. O homem apenas manipula o que já existe. Não é isso? Prédio, joias, carros, tudo. O homem apenas manipula. Pega e dá uma arrumada para cá e para ali. Mas o Criador é aquele que do nada fez tudo. E esse é Deus. Aí nós voltamos lá para o primeiro ponto. Por isso que ele deve ser adorado. Né? Por isso que a oração, acima de tudo, é um ato de adoração. Isso é lindo, quando a gente olha para Deus como Criador, a gente se perde. Quando você está assistindo um programa aqueles programas regionais, tem um programa aí, não sei se alguém já assistiu aqui, esse é programa de velho, talvez você não tenha assistido. O Brasil Visto de Cima, alguém já assistiu? Lindo, gente. Meu Deus, o Brasil Visto de Cima. Olha aí. Faço não. Aí tinha um outro programa também, não achei mais, é Paraíso Verde, eu não sei se alguém... Esse era um programa estrangeiro, não era daqui do Brasil. Gente, cada coisa fantástica. Tudo nosso Pai que fez. Só com a palavra dele. Primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei besta. Fiquei sentado lá na cadeira olhando, nunca tinha visto. E ali eu me enchi de gozo e comecei a adorar a Deus na condição de Criador. Quando ele diz no Salmo 104, né, Robi? Eis o mar, vasto e imenso, onde os animais marinhos folgam, as baleias, né? Coisa linda. Aí você pega uma fruta. Gente, o que nós precisamos é ter uma visão espiritual mais aguçada. Você está saboreando uma fruta. Deus, tu és muito bom. Está tomando um copo com água bem gelado, bem frio, bem gostoso. Deus, tu és maravilhoso. Quando aquele vento sopra, aquela brisa. Ele é extraordinário demais. Ele é tremendo demais. As obras dele são... O salmista diz o quê? As tuas obras são admiráveis, Salmo 63. E a minha alma o sabe muito bem. Quando eu sei, quando eu conheço, fica mais fácil adorar, servir, amar, admirar, agradecer, porque Deus é muito maravilhoso. Pode deixar lá. Peça, porém, com fé, não duvide, pois o que duvida é como a onda do mar, lá em cima e lá embaixo, toda hora impedida pelo vento. Não suponha ou não pense esse homem que vai alcançar do Senhor alguma coisa. O texto já explica. Se é sem fé ou se é uma fé duvidosa, nem vá se iludir, porque a Bíblia está dizendo que você não vai alcançar nenhuma bênção, nenhum favor do Senhor. Então, nós aprendemos aqui, agora, que a oração eficaz não é aquela oração elaborada de palavras bonitas, amados. Nenhuma palavra impressiona Deus.
Se você ora com termos rebuscados, amém. Se é sincero, não tem problema. E aí eu vi, tem um pastor bem famoso que ele gosta muito da palavra avalanche. Talvez alguém aqui já matou a charada. Ele gosta muito da palavra avalanche. Aí, rapaz, no início da igreja apareceu um irmão lá pela igreja que ele só falava em avalanche. Eu digo, mas vou descobrir que negócio é esse. Depois é que eu fui ver que ele imitava esse pregador até no tom de voz. Avalanche de bênçãos. Avalanche de poder. Era. Aí depois eu fui ver que não era uma coisa espontânea, era decoreba. É porque ele admirava muito esse pastor. Agora fazia como o pastor Epaminondas naquele dia aqui, dizendo que ele admirava o Jimmy Swagger, que anda todo, né, parece um papagaio que o pé é meio para dentro, pé de americano. E outros, a gente fica assim, tão simpatiza tanto essas pessoas que às vezes a gente quer falar igual. Você é você diante de Deus. Aí você vai chegar lá com suas palavras simples. Ou se é aquele momento que o Espírito Santo colocar palavras no seu coração, na sua boca, onde você vai usar termos mais rebuscados, amém. Mas nem sempre uma oração que é feita com termos rebuscados, ela é eficaz. Lembra do hipócrita, do fariseu? Ó Deus! O texto não diz, quem sabe ele falou em línguas assim para dizer a segunda frase. Eu te louvo porque eu não sou como os demais homens. Aí começou a se gabar. Dou dízimo de tudo que ganho, jejuo 2 vezes por semana e faço as minhas orações. E para piorar, deu uma de juiz, né? Não sou como aquele ali. Aí apontou. O que tem de errado nessa oração? Foi as palavras? Não. É que não era uma oração para Deus, era uma oração para se aparecer. Era uma oração hipócrita, orgulhosa, vaidosa. E o texto não está aqui, mas o próprio Tiago diz assim que a gente pede, não recebe porque pede mal, a gente pede para esbanjar, para esnobar. Está vendo aí? Bestão, Deus me deu, e para ti? Grandes coisas para na igreja sexta, na oração, quarta no culto de doutrina, domingo na escola dominical, eu vou só uma vez por mês. Estou melhor do que tu. Peça com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida, ele não agrada a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é o presenteador de todos aqueles que o buscam. Então, eu preciso corrigir essas coisas. Porque às vezes a minha oração não está sendo respondida porque eu não estou agindo de acordo com a palavra. Eu estou duvidando. A minha fé é uma fé que não está sendo aprovada pelo Senhor. Outra coisa, meus irmãos, que é muito importante a gente saber. Nós não estamos aqui medindo nível de fé. Não é isso não. Quando ele diz, peça com fé, ele não está dizendo que tem que ser uma fé muito grande, ou muito pequena, ou isso, não. Ele está falando na qualidade, não na quantidade. Vocês lembram daquele homem que foi chorando aos pés de Jesus? Olha que sinceridade desse homem. Se alguém achar esse texto aí, passa para a gente, que ele não está aqui no meu esboço. Jesus subiu para o monte para orar e passou a noite orando. E enquanto Jesus passou a noite orando, os discípulos passaram a noite toda brigando com um endemoniado, que era uma criança, por sinal. E por falar nisso, aqueles que dizem que crianças não ficam endemoniadas, estão contrariando a Bíblia. Ficam sim, está na palavra. E aí Jesus desce do monte, o homem corre aos pés de Jesus, o que ele faz? Ele ora de forma à adoração. Lembra que eu falei? Ele se prostra e adora Jesus. Já era uma oração que ele estava fazendo. E ele conta a história, Senhor, faz alguma coisa pelo meu filho. Os teus discípulos passaram a noite toda e não conseguiram expulsar o demônio. Jesus olhou e disse para ele assim, você crê que eu posso fazer isso?
Ele disse: eu creio, Senhor. E o adorou. Mas me ajuda na minha pequena fé. O que foi que Jesus julgou aí? A quantidade? O tamanho dessa fé? O homem acabou de dizer que era pequena? Ajuda-me na minha pequena fé. O que foi que Jesus julgou? Porque Jesus libertou a criança. Ou seja, a oração foi ouvida, a fé foi aprovada. Não porque ela fosse grande, mas porque ela foi sincera. Amém? É isso. E outra coisa, eu quero dizer um negócio aqui que talvez vá contrariar a sua mente. Uma vez alguém me disse assim, quando eu estava numa crise daquelas, ele disse assim: não fique com medo. Por que você não tem fé? Porque o medo é a ausência da fé. Você concorda com isso? Ele disse para mim não ficar com medo, porque o medo é a ausência da fé. Em outras palavras, ele estava dizendo que eu não tinha fé, não é isso? E aí? Estou jogando isso para vocês. O que vocês acham? Jesus era um homem de fé? Muito ou pouca? Mas ele teve medo. Medo de enfrentar a cruz. O texto é claro, ele diz assim: Senhor, tem outra forma? Eu não vou me acovardar de ir para a cruz, mas eu estou com medo. E nem sempre o fato de você estar com medo significa que você não tem fé. O pastor Isaías pregou domingo sobre a saída de Pedro do barco. Ele foi, e foi pela fé, na palavra de Jesus. Ele sentiu o quê? E o que ele fez? Mas não, ele gritou por socorro. Então o que ele fez? No medo, ele agiu a sua fé. Então, eu não posso dizer que o fato de alguém estar com medo, ele não tem fé, gente. Não posso falar isso. Porque o medo faz parte das nossas emoções, da nossa estrutura. E vai acontecer isso aí. Então, quando ele diz que nós não vamos receber se pedimos sem fé, ele está dizendo: olha, uma fé bem grandona. Uma fé do tamanho do universo, não. E quando esse homem, alguém achou o texto que eu pedi aí? Lá nos evangelhos? Mateus 17,14. Leia para mim alguém bem alto, por favor, só para a gente ter essa ideia aí. Ele diz: ajuda-me na minha pequena fé. Vê se é assim que está. Se não for isso aí, vão procurando. Até meia-noite a gente acha. Muito bem, vai dar 9 horas, a gente vai parar por aqui. O próximo ponto que nós vamos abordar quero que você anote logo aí se for o caso, e aí na quarta-feira que vem a gente vai pegar desse ponto para frente. Pode colocar aqui. Está aqui, ó. Você escreve o que está aqui. Dá para ler aqui todo mundo? Aí você anota daqui a pouquinho. O que diz lá? Está vendo? Deus não vai nos atender a oração, não vamos ter resposta de oração, não vamos receber o favor de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, porque Ele vai olhar para nós e vai dizer: esse cabra merece. Marcos, alguém lê para nós aquele texto. Está vendo? Tem uma tradução que diz: na minha pequena fé. Ele diz: eu creio, mas a minha fé é muito pequena, Senhor. Me ajuda. Olha só, uma oração tão sincera e uma fé tão eficaz, embora pequena, que ele foi, de repente o pedido dele já não era nem só para a cura do filho, era para que a fé dele fosse aumentada também. Então está aí o texto de Marcos. Agora aqui, ó. Deus não atende nossas orações pelo nosso mérito, mas pela nossa fé. Então, às vezes a pessoa diz assim, já chegaram comigo assim: pastor, o senhor ora por essa questão aqui,
porque o Senhor é assim com o homem. Você também é assim com o homem. Você é filho dele, é servo dele. Nós não podemos ficar presos, amados, nessa questão de dizer, eu não vou orar por isso porque Deus jamais vai me ouvir porque eu não mereço. Nenhuma oração será respondida por merecimento. Nenhuma. A oração é fruto de misericórdia de Deus, fruto do amor de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus e jamais porque eu mereço alguma coisa. Amém? Então, isso vai nos levar ao quê? A termos uma vida de oração mais eficaz, mais intensa, porque eu aprendi hoje à noite uma coisa, que eu posso colocar a mão sobre o enfermo, que eu posso orar por qualquer pessoa e que Deus vai me ouvir se eu tiver fé, porque Ele não vai levar em conta se eu mereço alguma coisa. Até porque tem um detalhe, se eu me tornar merecedor, Deus se torna meu devedor e Ele não me deve nada. E outra coisa, se eu me tornar merecedor, eu não preciso mais de fé. Correto? Estão me devendo? Se eu creio ou não creio, tem que me pagar, já se tornou dívida. E Deus não deve nada para ninguém. Então, quando você for orar, não fique com medo, não. Poxa, mas e agora? Eu não mereço eu fazer uma oração dessa? Uma vez eu pedi para alguém colocar a mão na minha cabeça, abençoa, mas o senhor é pastor, como é que eu vou fazer? Eu digo, como filho de Deus, ore por mim. E Deus vai abençoar a minha vida através da sua. Amém, gente? Então, desenvolva uma vida de oração, entendendo que nenhuma oração vai ser respondida porque Deus está te devendo, porque você é merecedor. Mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor dele, o coração dele vai ser movido. O que move o coração de Deus não é nosso merecimento, porque assim a gente nunca ia mover o coração de Deus. O que move o coração de Deus em nosso favor é a nossa fé. Amém? Porque o nosso mérito jamais vai tocar o coração de Deus, até porque não existe. E por falar nisso, sexta-feira, venha exercer a sua fé na oração às 19h30. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Como eu falei, não quero que vocês fiquem preocupados em relação ao café, ele vai ser mantido. A única coisa que vai mudar é a logística, para que não fiquemos mais tão aglomerados como foi no domingo passado. Mas o café vai acontecer de uma forma muito organizada e eu tenho certeza que vai continuar sendo bênção para todos nós. E domingo à noite, culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Vamos parar nesse ponto então, e a gente vai pegar algumas referências, alguns exemplos da Bíblia para ver que a resposta da nossa oração não está vinculada ou condicionada ao nosso merecimento, e sim à nossa fé. E agora você vai levantar e você vai trazer aquilo que é do Senhor, que está na sua mão, que é dízimos e ofertas. Quer dizer, o dízimo já é do Senhor, a oferta é você que vai fazer com todo o seu coração. Não precisa mais cantar, não.